Boa tarde, seja bem-vindo a Autarquias 2013. O nosso convidado nesta tarde é Sérgio Humberto, é o candidato da coligação PSD-CDS-PP na Trofa. Boa tarde, seja bem-vindo. Vamos então olhar para aquilo que é a sua candidatura, as suas principais propostas e, antes de mais, o que é que o faz ser candidato? Boa tarde, Manuel Freitas, e boa tarde a todos os ouvintes. Antes de mais, porque nesta altura difícil nós não podemos virar as costas. É a altura de proporcionar a todos os trofenses a melhor qualidade de vida. E, portanto, eu não podia de qualquer forma de virar a cara à luta. É a altura de arregaçar as mangas e de colocar a Trofa e de ambicionar, proporcionar a todos os trofenses a melhor qualidade de vida. E, portanto, não podia recusar um convite do PST, do CDS e de um conjunto de independentes e de forças vivas do nosso concelho para abraçar este projeto. Mas quando decidiu avançar, estava plenamente consciente das responsabilidades que vai ter que enfrentar, tendo em conta a conjuntura atual e a situação da Câmara da Trofa. Claro que sim, é uma enorme responsabilidade ser candidato pela coligação do PSD-CDS e, obviamente, estou completamente consciente das responsabilidades a que isso acarreta. Primeiro, nós sabemos que vamos encontrar a Trofa numa situação financeira pior do que estava em 2009. Nós sabemos que vamos encontrar uma Câmara mais endividada em 2013 do que em 2009. Portanto, ainda por cima podemos questionar onde é que foi gasto este dinheiro nestes últimos 4 anos, que sabemos que obra muito pouca e um endividamento excessivo. Obviamente, com isto, aquilo que nós pretendemos é devolver o orgulho aos trofenses. É uma garantia que eu quero deixar aos trofenses, é que ninguém ficará para trás com este projeto do PSD-CDS e obviamente é uma enorme responsabilidade devolver o orgulho aos trofenses, porque a Trofa não está a ir no caminho certo. Não é este o caminho que, quando nós fomos buscar a Lisboa o nosso Conselho da Trofa, que todos os trofenses ambicionaram. E por isso, ou se vira agora a página de uma vez por todas, ou então a Trofa pode entrar por um caminho muito difícil e, portanto, é um enorme orgulho ser trofense. Eu nasci, cresci e vivo na Trofa e, portanto, sinto essa responsabilidade de contribuir para a melhor qualidade de vida para todos os trofenses. Vamos olhar para algumas das suas principais ideias e projetos. Quais são as prioridades? Nós temos 4 prioridades. Acessibilidades, economia, apoio social e educação. São essas as nossas grandes prioridades. Nas acessibilidades, o que é que nos propõe? O que é que propõe aos trofenses, obviamente? Nós temos que dizer a verdade à população. Não se pode enganar. Nós temos que pensar no nosso concelho de uma forma a projetar o nosso concelho. Como é que nós queremos ver a Trofa daqui a 10 anos? E para vermos bem a Trofa a desenvolver, a crescer, a proporcionar a melhor qualidade de vida, nós temos que ter boas acessibilidades. Nenhum concelho pode crescer de uma forma sustentada se não tiver boas acessibilidades. E para isso, nós precisamos de uma nova ponte sobre o Rio Ave, nós precisamos de estradas bem tratadas, sem buracos. A Trofa não pode ser a capital dos buracos, como é conhecida. Nós temos que ter as variantes e nós temos que ter, obviamente, porque nós não nos esquecemos, nós não sepultamos o metro, este meio de transporte é fundamental para o desenvolvimento do nosso concelho. E, a propósito do metro, o que é que pretende fazer? Uma vez que não vai ser, por certo, a Câmara da Trofa a arcar com o financiamento da obra. Não vai ser, mas a Câmara da Trofa tem uma enorme responsabilidade de demonstrar à Administração da Metro do Porto e ao Governo da utilidade deste transporte. Foi retirado o comboio há mais de uma dezena de anos e que está a prejudicar de uma forma... infelizmente não proporciona um meio de transporte público. Cada vez mais hoje as pessoas precisam de utilizar esse meio de transporte a uma freguesia, que é o muro, de uma forma especial, mas nós não podemos colocar aqui o muro de uma forma individualizada. O metro é importante para todo o Concelho da Trofa e é importante para esta região, nomeadamente do Val do Ave. O metro é um transporte fundamental, e, portanto, nós não vamos cruzar os braços, nós não vamos deixar cair os braços e nós não vamos virar a cara à luta. O metro é um transporte fundamental, como é também fundamental uma nova ponte sobre o Rio Ave. Se nós não tivermos
esta via de comunicação, esta ligação entre o Concelho da Trofa e Famalicão, nunca vamos conseguir resolver o problema na cidade da Trofa. Se nós não tivermos uma rotunda na Carriça, nós não vamos conseguir resolver o problema de uma entrada do Concelho, nomeadamente com o Concelho da Maia. Nós temos que pensar o Concelho de uma forma estruturada e as acessibilidades são demasiadamente importantes para serem secundárias ou serem acessórias. O metro. Este é um caso terrível e que a Trofa se sente injustiçada há já muitos anos. O metro inicialmente estava previsto, a Metro do Porto, investir cerca de 100 milhões de euros na vinda do metro até à Trofa. Há 4 anos era este o cenário, o metro era uma realidade, lançou-se o concurso e, portanto, era este o cenário em 2009. De 2009 a 2013, tudo isto deteriorou-se até que sepultou-se o metro. E este executivo camarário do Partido Socialista, portanto, virou a cara à luta, cruzou os braços e no fundo, é o coveiro da não vinda do metro até à Trofa. E, portanto, quando um executivo camarário não defende os interesses de uma população, não tem a responsabilidade, isto para não chamar que é pura incompetência, muito mais quando a Presidente de Câmara faz parte da administração da Metro do Porto. Estávamos a falar de 100 milhões de investimento no Concelho da Trofa, trazer o transporte e requalificar 3 freguesias, Muro, Santiago e São Martinho, mas o metro é muito mais do que a requalificação dessas 3 freguesias. Portanto, 100 milhões de euros passou para um investimento nos últimos 4 anos de 6 milhões de euros, a Metro a reduzir, a cortar, a Câmara Municipal da Trofa a não fazer nada, a colaborar com este processo todo. De 6 milhões de euros passou para 1,2 milhões de euros, que era aterrar o canal. E este é o momento, no fundo, negro desta história da vinda do metro até à Trofa. É quando se assume, um executivo camarário assume, portanto, na união do Parque Nossa Senhora das Dores e Lima Carneiro, aterrar o canal, é mesmo o que eu tenho que dizer, que desistiu da vinda do metro até à Trofa. Mas isto entrou-se pior ainda. É que hoje a Câmara Municipal prepara-se para investir 1 milhão de euros na união dos parques da Senhora das Dores e Lima Carneiro, e ainda por cima vai investir este dinheiro num terreno que não é do município da Trofa, é da Metro do Porto. Ora bem, vamos olhar para a questão relacionada com a competitividade do município. Todos, literalmente todos, os candidatos a autarcas que passaram por aqui ao longo destas últimas semanas, nas conversas que temos feito, apostam no crescimento económico do município como uma prioridade. Calculo que não seja uma exceção. Correto, não é uma exceção. Aquele que é um bom político tem que olhar sempre como o crescimento do Concelho e a competitividade entre todos como uma forma de projetar o seu Concelho e de impor, no fundo, o seu Concelho pelas melhores razões. E no caso da sua candidatura, passa por fazer o quê? Eu já lhe vou explicar. Nós temos 2 municípios que trabalham muito bem nesta área, nomeadamente na área empresarial. Porque tem visão e porque tem políticos à frente com a capacidade e com a visão de projetar o seu território da melhor forma, que é o município da Maia e o município de Famalicão. A Trofa sempre foi caracterizada no passado por ter um tecido empresarial bastante forte, de gentes de trabalho, gentes de respeito, que sabem, no fundo, acolher as pessoas da melhor forma e da melhor maneira, mas, sobretudo, gentes que estão disponíveis sempre a ser dinâmicas e empreendedoras e em projetos inovadores. A Trofa, nos últimos anos, aquilo que temos visto é um conjunto de empresas a deslocarem-se para os concelhos vizinhos, nomeadamente da Maia e de Famalicão, por várias razões. Essas razões estão identificadas. Uma é a burocracia excessiva que existe no Concelho da Trofa. E depois é um total desrespeito pelos empresários, pelos nossos comerciantes e pela população em geral. Porque quando necessitam de uma reunião, não têm essa reunião e não lhes é permitido apresentar, no fundo, as suas propostas para a criação de uma empresa, para a criação de uma loja, para tirar uma licença de um muro, de uma habitação. A Trofa não pode, e nós temos que acabar com a burocracia da Câmara Municipal. Os serviços municipais têm que estar ao serviço da população e não ao contrário.
E, portanto, é isso que nós pretendemos já numa primeira etapa, porque isto não é preciso dinheiro. É acabar com a burocracia que existe na Câmara Municipal da Trofa, e os serviços municipais têm que estar ao serviço de todos e não só de alguns. Portanto, acabando com a burocracia, nós temos que criar um canal direto a todas as pessoas que queiram criar o seu posto de trabalho, a sua empresa, o seu comércio. Tem que existir e tem que haver celeridade no tratamento destas propostas. E é isso que nós vamos fazer numa primeira fase, porque para isto não é preciso dinheiro, é preciso ter vontade e é preciso ter competência para proporcionar isto e agilizar rapidamente isso nos serviços municipais. Mas isso passa por fazer o quê? Um gabinete específico? Uma reorganização interna apenas? Não é suficiente uma reorganização interna. É preciso criar um gabinete específico para esta área, para acompanhar os empresários no terreno, porque é aí que deve ser feito o acompanhamento aos empresários, aos comerciantes e a toda a população, e obviamente será criado um gabinete específico para esta área, para tratar isto com toda a celeridade e com a justiça e com, no fundo, a importância que lhes é devida. Como é que pensa conquistar investidores, empresários, para que criem essas empresas, essa riqueza, esses postos de trabalho no concelho da Trofa, evitando que vão para outros municípios? Eu numa primeira frase, nós temos que tratar muito bem os empresários que se encontram na Trofa. Nós temos assistido os empresários a deslocarem-se para os concelhos vizinhos por várias razões. Por estas questões da burocracia que já lhe falei e pela questão da Trofa ter todos os impostos no máximo. Portanto, isto está identificado, é acabar com a burocracia e é termos esta noção de que a Trofa neste momento tem todos os impostos no máximo. Primeiro temos que olhar e tratar muito bem aqueles empresários que estão no concelho da Trofa. Há um conjunto de empresas que estão a deslocalizar-se no passado recente, ainda nos últimos meses houve 3 empresas de grandes dimensões que se deslocaram para o concelho de Famalicão e, portanto, nós temos que avaliar esta situação, o porquê das razões que se estão a deslocalizar para os concelhos vizinhos. Quando estamos a falar que uma empresa se deslocaliza para um concelho, estamos a falar que irá existir quebra de receitas no nosso município. Logo, existe também quebra da taxa, no fundo, de emprego. Logo, o nosso município da Trofa, neste momento, tem uma taxa de desemprego a rondar os 24%, muito acima da média nacional. Quando não há emprego, isto é uma bola de neve, quando não há emprego, não há dinheiro, quando não há dinheiro, não há negócios para os cafés, para os restaurantes, para as lojas, e no fundo toda a população fica a perder. Isto é uma bola de neve que vai, no fundo, cavalgando. E, portanto, isto está muito identificado. A Trofa não consegue, neste momento, atrair nenhuma empresa. Como é que nós conseguimos atrair? Conseguimos atrair tendo boas acessibilidades, como falámos no passado, conseguimos atrair se tivermos e se os empresários forem bem tratados e dando a importância que lhes é devida, e conseguimos se tiverem um melhor tratamento de impostos. Porque sem isto nós não conseguimos atrair nenhum investidor, que é isto que aconteceu nos últimos 4 anos. Tendo em conta a situação económica do município e o facto de estar também sobre um programa de ajustamento financeiro e de resolução de dívidas, é possível descer os impostos? É possível. É possível por esta razão. Quando nós conseguimos demonstrar à tutela que é necessário para manter os postos de trabalho, manter as empresas e atrair mais, porque quem, no fundo, empresta o dinheiro ao município da Trofa, que estamos a falar de cerca dos 30 milhões de euros, nomeadamente a tutela e uma entidade bancária, quando empresta, quer receber. O exemplo que nós temos é a nível nacional, que quando se aumenta todos os impostos, as receitas diminuem, que é isso que tem acontecido no município da Trofa. E, portanto, nós temos que olhar isto com seriedade, mas, sobretudo, com capacidade de encontrar as melhores soluções para apresentar e para retirar o concelho da Trofa deste buraco, no fundo, que está criado. Nós sabemos que o concelho da Trofa tem aumentado a dívida nos últimos anos. Ainda por cima, nós não conseguimos encontrar, no fundo, as razões para gastarem 80 milhões de euros, e aqui deixa a pergunta, gastou-se nos últimos 4 anos 80 milhões de euros, em quê? Em que é que se gastou 80 milhões de euros? Nós sabemos que a dívida da Câmara Municipal da Trofa está a aumentar, a obra não a vemos,
as empresas estão-se a deslocalizar do Concelho da Trofa, sabemos que de 2009 a 2012 o município da Trofa perdeu mais de 2.500 habitantes e isto é uma bola de neve. Nós sabemos que este não é o caminho que nós queremos para o nosso Concelho da Trofa. No âmbito da procura de empresas, de investidores, há alguma prioridade para algum setor de atividades ou não há nenhuma aposta específica para determinados setores? Há um projeto que eu gostaria de falar. Há muitos projetos e precisávamos de mais de 40 minutos para poder falar de vários projetos. Há aqui um projeto que eu gostaria de falar, que é o projeto Trofa Invest, que é na área empresarial, que é nas indústrias criativas, do empreendedorismo jovem e das novas tecnologias. Para arranque deste projeto é preciso termos a noção de várias coisas. Onde é que nós vamos buscar o financiamento deste projeto? Onde é que vamos buscar? De uma forma simples, é ao IAPMEI, à ICEP e a Europa Criativa 2020, obviamente com os fundos do CREN, e temos que demonstrar, no fundo, ao Ministério da Economia e à CCDR da importância deste projeto. Nós com isto sabemos que é um projeto entusiasmante, bem desenhado, que preenche todos os requisitos e que tem suscitado, junto dos especialistas, um forte apoio. Estamos certos que vai ser uma alavanca para a nossa economia local e será um projeto para os próximos anos. Com isto nós conseguimos envolver várias áreas, no fundo. Temos a juventude, dar, no fundo, a cana e ensinar a pescar a esses jovens, dar aso à sua criatividade e ao seu empreendedorismo, apostando em áreas que são fundamentais e que são áreas de futuro. Nós tendo investimento e proporcionando isto, como eu estava a explicar anteriormente, nós dando aso e dando suporte a estes jovens, e não jovens, não é só jovens, claro, para poder caminhar pelos seus próprios pés, é isto que uma Câmara Municipal deve proporcionar. E este projeto Trofa Invest é fundamental para a Trofa. É fundamental porque é inovador, é fundamental porque vai proporcionar no futuro atrair riqueza para o nosso concelho. Aliás, os próprios trofenses criarem a sua própria riqueza. Suponho que esse Trofa Invest, pelo que percebi, fica também, de certa forma, dependente da existência de apoios comunitários. Obviamente, qualquer município neste momento pode concorrer aos quadros comunitários e esses quadros comunitários permitem esse tipo de projetos e, portanto, por que não ir buscar estes fundos comunitários para apoiar os nossos jovens empreendedores, pessoas que queiram investir e criar o seu próprio emprego. De resto, estamos à porta de abrir-se um novo quadro comunitário de apoio, 2014-2020. Este calculo que seja uma das candidaturas que vão concretizar e outras. Há já algo pensado mais? Há aqui uma área que eu gostaria de falar que é fundamental para nós, que é a questão social. Uhum. A questão social vai-se nos próximos anos ter uma importância relevante e é preciso por parte dos autarcas, quer de freguesia, quer de câmaras municipais, ter esta sensibilidade e esta capacidade e sobretudo sensibilidade para estar próximo das pessoas e saber apoiar aquelas que estão a passar por maiores dificuldades. Esta área para nós é determinante nos próximos tempos. Sabemos que a Câmara Municipal não tem olhado para a população de uma forma correta, de uma forma justa, de uma forma equilibrada e por isso nós queremos e temos esta sensibilidade para apostar na questão social. Nós sabemos que há crianças no Concelho da Trofa que a única refeição decente que fazem é na escola. Nós sabemos que há idosos que têm dificuldades em pagar os seus medicamentos, que têm reformas muito pequenas e que não conseguem, no fundo, suportar os custos da medicação que lhes é prescrita. E, portanto, estou-lhe a dar 2 pequenos exemplos nesta área, porque podia dar muitos mais, certo, de que a Câmara Municipal tem a obrigação de ajudar. Nós não podemos ter crianças no nosso concelho a passarem fome. Nós não podemos ter idosos no nosso concelho e pessoas doentes no nosso concelho a terem dificuldades em pagar esses medicamentos. Como é que pode fazer? Quando nós vemos uma Câmara Municipal a gastar 100 mil euros na volta a Portugal,
Quando nós vemos uma Câmara Municipal a comprar software para uma gestão documental de cerca de 120 mil euros, quando nós vemos a Câmara Municipal a contratar um advogado de Lisboa, quando há muitos advogados no Conselho da Trofa que têm essa capacidade por 99 mil euros. Estou-lhe a dar 3 pequenos exemplos de dinheiro que, no nosso entender, é muito mal gasto. É preferível apostar e a Câmara Municipal apoiar estas crianças que têm estas dificuldades através de recursos que já têm nas escolas, porque se permite ter uma refeição adequada na escola, pode ter 2. Se há idosos que têm dificuldades em comprar esses medicamentos, através de um verdadeiro fundo de socorro social, nós podemos ter, através desse fundo de socorro social, portanto, todas as hipóteses de ajudar as pessoas que realmente tenham dificuldades em adquirir esses medicamentos. Porque é possível celebrar acordos com as farmácias, com indústrias farmacêuticas. A Trofa tem uma empresa deste ramo no nosso concelho. E, portanto, é preciso ter ideias, é preciso ter projetos e ter vontade de resolver os problemas. E é preciso ter uma grande sensibilidade social para resolver os problemas dos nossos... Esse fundo de que me está a falar tem a ver, ou funcionaria como? Fácil. Este fundo, portanto, se nós tivermos, primeiro, avaliarmos muito bem as necessidades das pessoas que se encontram com estas... realmente necessitadas. Exatamente. Estas pessoas que estão realmente necessitadas. Depois temos, através dos recursos da Câmara Municipal, nomeadamente de técnicos que estão nesta área, celebrar, como eu lhe disse, acordo com as farmácias do nosso concelho, estando estas disponíveis, não vamos obrigar nada, celebrar acordos com estas indústrias, e nós temos dinheiro através... porque felizmente na Trofa também há empresários bem-sucedidos e que estão disponíveis a ajudar. Nós temos que trabalhar essencialmente com as IPSS do nosso concelho. Nós tendo as associações do nosso lado, tendo as IPSS do nosso lado, as paróquias do nosso lado, a colaborar e a trabalharmos em conjunto para um produto final melhor, é isso que nós queremos. Nós queremos que, porque as associações e as EPSS fazem um trabalho fundamental no nosso concelho. É preciso ajudá-las muitas vezes, porque se ajudarmos conseguem chegar a muitas mais pessoas. Nós não queremos fazer isto de uma forma isolada. Nós queremos fazer isto em rede, de uma forma integrada, envolver as EPSS, envolver as associações, porque conhecem o terreno tão bem quanto nós. Já me falou de uma ideia relacionada com apoiar os jovens no desenvolvimento das suas ideias e catapultá-los para a atividade, para o mundo empresarial. Agora vamos recuar um pouco na idade. Vamos falar das escolas. Que projetos tem para as escolas do concelho? Naquilo, claro está, onde a Câmara pode intervir, logicamente. As escolas do nosso concelho, neste momento temos um parque escolar que não tínhamos há 12 anos atrás. O anterior executivo do PST fez um trabalho nesta área fundamental, que foi requalificar o parque escolar, nomeadamente o pré-escolar e o primeiro ciclo. Hoje, este Executivo Socialista inaugurou neste mandato 4 escolas e prepara-se para inaugurar uma 5ª, graças ao anterior Executivo camarário, liderado por Bernardino Vasconcelos. Foram projetos que vinham do passado, à semelhança de que é a requalificação dos parques Nossa Senhora das Dores e Lima Carneiro e o Parque das Azenhas. Infelizmente, nós não vamos poder dizer o mesmo depois de 29 de setembro de 2013, porque este Executivo Socialista não lançou um único projeto, uma única candidatura a um CREN, a um projeto inovador que tivesse o cunho deste Executivo camarário. E na área da educação nós temos a consciência que ainda há muito a fazer. Temos um parque escolar melhor, infelizmente temos escolas novas que não têm água, que é o caso da escola de Carledo em Covelas. Infelizmente temos a escola, vou-lhe dar um pequeno exemplo, da escola da Feira Nova em São Mamede Coronado, em que os miúdos têm que arrumar
a carteira quando está a chover, porque a escola sofre de infiltrações e, portanto, isto não pode acontecer. Nós não podemos permitir a um aluno que não tenha todas as condições para estudar. Quando o miúdo tem que arrumar a carteira para não chover em cima da sua própria carteira, portanto, não tem as melhores condições, e os políticos têm que ter a sensibilidade para resolver o problema rapidamente. Temos a consciência que o nosso parque escolar é melhor do que há 12 anos atrás, graças a pessoas que tiveram esta sensibilidade logo no início da criação do Conselho da Trofa, mas temos a noção de que é preciso fazer muito mais e melhor, nomeadamente na questão do ATL, na questão dos apoios às nossas crianças, na questão do material didático, na questão de nós termos a noção, como falei anteriormente, de que há crianças neste momento que têm dificuldades em casa e, portanto, temos que as apoiar nas questões alimentares, porque estando bem alimentadas e tendo boas condições, nós teremos melhores alunos e melhor formados. Seguindo um pouco agora para um outro setor, eu gostava de ouvi-lo falar sobre as ideias que tem para a cultura. Ideias para a cultura. Quando falamos de cultura, eu não falei de cultura como um projeto prioritário neste próximo mandato. Eu escutei. Falei na cultura, portanto, estando aqui envolvido. As nossas áreas são acessibilidades, a resolver o problema das acessibilidades, uma nova ponte sobre o Rio Ave, a questão de uma rotunda na Carriça, a questão de requalificar rapidamente as estradas principais do nosso concelho. Falei nas questões sociais, que são primordiais para nós, falamos na educação e falamos na cativar empresas e manter essas empresas para criar emprego. A cultura, o ambiente, o desporto são questões fundamentais para nós. E como falei relativamente ao Trofa Invest e nas questões sociais, aqui as associações têm um papel primordial. Nós queremos envolver as associações culturais do nosso concelho e projetar estes novos projetos na área da cultura, sendo a Câmara Municipal a apoiar as associações. Não é a Câmara Municipal que muitas vezes tem que dar um passo, e não é com Poesia no Café que nós conseguimos promover a cultura na Trofa. Nós temos que dar aso aos nossos jovens criadores, aos nossos jovens músicos, aos nossos jovens pintores, de lhes possibilitar as melhores condições para muitas vezes projetarem o seu trabalho. É aí que nos interessa a cultura. A Trofa tem grandes raízes culturais, mas não é com Poesia no Café que nós conseguimos promover isso. Nós temos ranchos folclóricos que têm uma história fulcral do nosso Concelho da Trofa. Nós temos pessoas na área da pintura, na área da música que nós temos que projetar. Nós temos uma banda de música da Trofa que é a melhor do país, e não temos que ter vergonha de o dizer ou alguma modéstia em o assumir. E, portanto, nós temos que projetar. Nós temos uma banda de música da Trofa que não tem uma área física que possa, no fundo, possibilitar atrair novos músicos e possibilitar, no fundo, demonstrarem a toda a população. E quando falo disto, falo de um anfiteatro para eles possibilitarem, falo de um verdadeiro espaço físico onde eles possam, no fundo, ensaiar as suas peças musicais para o tal. E, portanto, nós temos que olhar para a cultura com esta sensibilidade, essencialmente de encontrar e de apostar nas associações e nos nossos jovens criadores e possibilitarem eles caminharem pelos seus próprios pés. Muito bem, e agora o desporto? Desporto. Nós temos uma área do desporto que está esquecida. Nos últimos 3 anos e meio, que é um movimento associativo, que é é o campeonato, no fundo, o campeonato concelhio, que na Trofa que está em queda, menos equipas, menos atletas, menos treinadores, menos diretores, menos condições para as pessoas possibilitarem a sua atividade desportiva. Mas podemos falar em diversas áreas. Quando estou a falar isso, não estou só a falar de futebol, estamos a falar de atletismo, estamos a falar de basquetebol, estamos a falar em diversas modalidades. E o desporto não pode ser isso. E, portanto, nós, através do movimento associativo, e volto a bater nisto, porque para nós é fundamental, as associações têm que estar ao lado da entidade de Câmara Municipal. E não estão? As associações não são nenhum adversário da Câmara Municipal. As associações devem ser tratadas como tal, devem ser tratadas com respeito. E não é isso que tem acontecido, infelizmente, nos últimos 3 anos e meio. Quando a Trofa passou ao Conselho, tinha cerca de 12 associações.
Depois passou de 12 associações para 83. Nos últimos anos, muitas delas têm acabado devido à falta, e muitas vezes não é apoio financeiro, muitas vezes é apoio burocrático, muitas vezes é as pessoas que estão à frente das associações que fazem isto com voluntariado sentirem no fundo o reconhecimento pelo seu trabalho, porque quando estão à frente de uma associação, quando criam uma equipa para participar num torneio, para participar num campeonato, estão a retirar muitas vezes as nossas crianças da frente da PlayStation ou de locais que não são os mais adequados. É retirá-los no fundo e dar-lhes atividade esportiva e no fundo estão a tratar também da sua saúde. E portanto as associações têm que ser olhadas desta forma, com respeito, envolver todas as pessoas que estão à frente desse movimento associativo e proporcionar as melhores condições às nossas crianças. Mas quando estou a falar disto, estou a falar que a Trofa é um concelho que tem grandes raízes também nesta área desportiva, desde o desporto automóvel, passando pelo atletismo, passando pelo futebol e diversas áreas. E, portanto, só com um apoio sério, e quando estou a falar disto, muitas vezes não estou a falar de apoios só financeiros. Um apoio sério ao movimento associativo é que o desporto na Trofa pode proliferar de uma forma saudável. Finanças da Câmara Municipal. É sabido que está em situação económica complicada. Tem alguma varinha mágica para resolver os problemas? Não há varinhas mágicas. Quem acredita nelas engana-se profundamente. Não há varinhas mágicas. Há, no fundo, seriedade em tratar os números e saber aplicar os dinheiros públicos da melhor forma. A Câmara, nos últimos anos, gastou 80 milhões de euros e obra, como já referi, onde é que ela está? Nós não conseguimos encontrar. Sabemos que vamos encontrar uma Câmara Municipal mais endividada do que este Executivo Socialista o encontrou em 2009. Nós temos essa consciência. Sabemos que a situação é difícil, sabemos que a situação é má, mas gerindo bem os dinheiros públicos é possível fazer muito mais e melhor, devolvendo o orgulho aos trofenses. Nós sabemos que temos que aplicar muito bem aqueles que são os recursos. Temos que resolver os problemas do amanhã, mas temos que projetar a Trofa e saber o que é que nós queremos a Trofa daqui a 10 anos, daqui a 15 anos. Foi isto que não aconteceu nos últimos anos. Nós temos que resolver os problemas e aplicar bem os dinheiros. Nós temos que saber quais são as prioridades do nosso concelho e as prioridades já estão definidas, como eu referi anteriormente. Nós temos que saber muito bem de que se não podemos ter uma casa com 5 quartos e com todas as condições possíveis para isso, temos que ter uma casa mais reduzida, mas que nós tenhamos orgulho e que tenha sido construída por nós. É isso que nós queremos e é isso que eu quero fazer à frente da Câmara Municipal. Nós temos uma equipa credível, e eu quando falo disso não falo apenas de mim, não falo apenas do Sérgio Humberto. O professor António Azevedo, sendo ele o número 2 à Câmara Municipal, tem um passado à frente da causa pública que fala por si, enquanto Presidente da Junta de Santiago Bogado. A pessoa que vai em número 3 na Câmara Municipal, a Dona Lina, tem uma vasta experiência à frente da área social. O presidente do CDS-PP, o Renato Pinto Ribeiro, que vem número 4 na lista, é um empresário de sucesso, é uma pessoa que conhece verdadeiramente as 8 freguesias do nosso concelho, porque é assim que nós temos que olhar para o nosso concelho. O Concelho da Trofa não é só a cidade da Trofa. O Concelho da Trofa são as 8 freguesias que compõem o nosso concelho. E todas têm que ser tratadas da melhor forma. Muito bem, estamos a terminar o nosso tempo. Tenho ainda 2 perguntas para lhe fazer. Sendo que a penúltima é esta. É candidato a um mandato ou apresenta-se aos eleitores com um projeto de 12 anos? É esse o projeto. O projeto não pode ser visto a curto prazo. O projeto tem que ser visto a longo prazo. Obviamente que quando eu sou candidato pela coligação do PSD-CDS, eu sou candidato ao mandato 2013-2017. Claro. Mas nós queremos projetar e deixar essas raízes muito bem definidas, que a Trofa não pode ser empurrar o futuro para a frente, empurrar com a barriga. Há muitos políticos que o fazem desta forma, é resolvendo os problemas e não resolvendo os problemas, empurrando sim para a frente. E nós não queremos fazer isso. Nós queremos resolver os problemas de uma forma, colocar a pedra em cima do assunto e projetar a Trofa no patamar que lhe é devido, que é não
entrar em guerras com municípios vizinhos, mas projetar e a Trofa sendo respeitada enquanto um concelho primordial na área do Grande Porto. Veja-me como um trofense e convença-me a votar em si. Essa é uma boa questão. Eu quero dizer-lhe a si e aos trofenses que estou mais que preparado. Estamos todos preparados e temos perfeita noção de que que não vai ser fácil, que é uma situação difícil, mas também se fosse fácil não era para nós. Sendo difícil, é isto que nos motiva de uma forma ainda suplementar. Sabe que não basta criar um slogan para dizer que a Trofa está no rumo certo. Nós todos sabemos que a Trofa não é este o rumo que nós queremos para a Trofa. E quanto à determinação, a determinação deve ser para resolver o problema de todos os trofenses e estar ao lado de todos os trofenses e não resolver e estar ao lado apenas de familiares e amigos. A determinação de um político deve ser resolver de uma forma célere e séria os problemas da nossa população. É ser um deles, é estar ao lado deles. E, portanto, nós sabemos que é dessa forma que nós sabemos estar, é desta forma que nós iremos estar antes das eleições e depois das eleições, com a firme convicção de que nós queremos devolver o orgulho aos trofenses. Os trofenses são ímpares, os trofenses são singulares e, portanto, nós queremos devolver o orgulho aos trofenses, não deixando ninguém para trás, assumindo as nossas responsabilidades e projetar o nosso concelho na grande área metropolitana do Porto, mas sobretudo também no nosso país. Sérgio Humberto, candidato da coligação PSD-CDS-PP à Câmara Municipal da Trofa, foi o nosso convidado esta tarde. Obrigado, boa tarde. Muito obrigado.